vamos conversar com o cientista político e filósofo político, Dr. Átila Amaral. Dr. Átila, uma notícia que está aí na ordem do dia é a eleição nos Estados Unidos da América, que já está se aproximando, e a realidade brasileira. Existe alguma correlação entre o presidente Donald Trump e a situação aqui do Brasil? Eu acredito que sim. Dificilmente teria acontecido a eleição com os resultados atuais, né, se as forças globais não tivessem ajudado tanto aqui a esquerda. O globalismo tem muita conexão, sobretudo com o Supremo. Não é novidade que de 21 para 22, o Fux disse que a agenda 2030 estava avançando, né? Quer dizer, isso aí é praticamente uma identificação do Supremo com uma visão internacional que tem uma perspectiva de, a longo prazo, superar a supremacia dos Estados nacionais. Então houve, sem dúvida, um apoio internacional, uma vez que o Biden ele está alinhado nos Estados Unidos com forças que também são forças ligadas ao globalismo, e essas forças tiveram um grande poder de influência aqui na nossa última eleição. Então é claro que uma eleição do Donald Trump criaria uma atmosfera mais favorável à possibilidade de uma eleição da direita no Brasil, porque essa pressão internacional contribuiu muito para que o Luiz Inácio Lula da Silva voltasse ao poder. Já tinha sido presidente Lula 2 vezes, já tinha elegeu a Dilma, né? E a atmosfera internacional desfavorável, no caso, na época, ao Bolsonaro, contribuiu sobremaneira para que a eleição tivesse os resultados apresentados aí um ano e pouco atrás, né? Na realidade, eu acredito que uma eleição do Trump, ela cria uma atmosfera mais favorável a um eventual candidato de direita que venha se apresentar como alternativa aqui no Brasil. Pode ser o Bolsonaro, pode ser outro candidato, sem dúvida nenhuma, há uma profunda relação. Não quer dizer que haja uma necessidade, quer dizer, se eleger no Trump, necessariamente se eleger, não, mas facilita muito, porque tendo o Trump no poder, criar esse clima internacional contra a direita aqui fica mais difícil, porque inclusive é muito parecido, todo o processo do Capitólio, aqui do nosso 8 de janeiro, guarda um conjunto muito grande de analogias. A questão é saber o que é que vão fazer daqui para lá para o Trump não ganhar. Essa é a grande questão. Parece que está havendo aí um movimento rumo à direita e ao conservadorismo. Como é que o senhor avalia e quais seriam os fatores principais desse movimento conservador? Europa e Estados Unidos, há uma coisa muito forte. A irresponsabilidade da imigração. Os Estados Unidos alegam, nós já recebemos entre 700 e 900 mil pessoas por ano legalmente. Então ninguém tem mais condições de receber 1 milhão e meio de pessoas ilegalmente. E uma situação não se trata necessariamente de xenofobia, entendeu? A Europa experimentou essas políticas de imigração meio malucas dos globalistas e os Estados Unidos também. Então isso aí é um componente. O outro componente é que a agenda globalista ela é de engenharia social, então ela geralmente quer impor visões que não são as visões mais comuns tradicionais daquelas sociedades, entendeu? Então ela chega lá com uma coisa totalmente diferente. É claro que eles têm um grande poder econômico-financeiro e cultural, e eles vão tentando impor isso aos poucos, né? Mas chega uma hora que as populações podem reagir a isso, né? E dizer, nós não queremos isso, né? Porque cada vez mais vão aparecendo excentricidades, né? Se você pegar, por exemplo, na parte atlética, né? A quantidade de trans que virou campeão no feminino é gigantesca nos Estados Unidos. É claro que o cidadão comum, ele vê que são coisas diferentes. Como é que ele nasceu assim? Não, é um homem que está competindo com as mulheres. Agora, se você for dizer isso, é uma parafernália legal, entendeu? Então, os globalistas eles têm valores muito diferentes do povo. Como eles têm uma capacidade econômica e financeira muito alta, uma influência midiática e acadêmica, eles acabam conseguindo levar isso até um certo ponto, mas tem um limite, né? E tem a questão da imigração e, em alguns casos, da segurança, né? Porque é o seguinte, com essa elite global e os setores médios, setores
estatais da alta classe média, ele não experimenta essa questão de violência, assim como o povo experimenta. Então ele tende a ter uma visão mais parcimoniosa, né? O globalismo, ele tem esse discurso soft, ou seja, a sociedade pode papocar e ele está lá, vai estar lá com seus dois seguranças, tudo, né? Doutor Átila, a propósito dessa ligação possível entre Donald Trump e a sucessão brasileira, na eventual hipótese de que, de fato, como as pesquisas estão indicando aí, o possível retorno de Donald Trump à Casa Branca, o que isso pode implicar e ter como consequência para o Brasil, considerando que Luiz Inácio ainda vai ter aí mais 2 anos, tendo que conviver com Donald Trump. Para o Brasil, o que significa isso? Para a direita, significa que as forças internacionais que querem direcionar uma perspectiva mais progressista, elas vão perder uma certa capacidade de influenciar ou diminuir muito a capacidade delas, então fica mais fácil para um candidato de direita. Agora, o Lula, ele vai virar de direita, ele daria uma guinada à direita, ou então ele radicalizaria de vez e se aliava logo com a China de forma radical. Porque aí esse jogo que ele faz hoje, ele não faz um jogo ambíguo, aqui e ali, né? A gente sabe que ele quer mesmo se vincular ao bloco totalitário, isso aí é fato. Mas ele ainda dá umas decisões na ONU um pouco diferentes, para não ficar uma coisa tão clara. Eu acho que uma eventual vitória, ele ia ter que se definir mesmo, claramente. Uma vitória, ou o Lula ia ter que pular para um lado da cerca, claramente. Aí você vai dizer, não, mas ele já está, mas ainda não está com 2 pés, ainda tem um dedinho no outro, porque se houver alguma emergência, mas aí não, ele teria que se definir mesmo. Aí quando se define, né, porque aí você tem uma oposição clara a ele. Na verdade, o Blinken, durante o governo Biden, ele vinha aqui toda semana para repetir a cantilena que a esquerda dizia aqui. Nós somos pela democracia, como se a postulação do Bolsonaro não fosse democrata e eles fossem, né? Porque mesmo com seus sérios problemas, o Bolsonaro tinha um encaminhamento numa linha, que na minha visão era muito mais interessante para o país, entendeu? Mas eles ficavam tratando os dois como se fosse a mesma coisa. Mas só que antes, quando o Bolsonaro denunciou o sistema eleitoral, ele disse que não, que o sistema eleitoral é uma maravilha. Resumindo, uma eleição do Trump, ela alivia a pressão dessas forças globalistas sobre a política brasileira, teoricamente, aumentando as chances de um eventual candidato de direita, que poderá vir a ser o Bolsonaro ou outro.